Oi, 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 meu nome é Kenner, sou personal trainer, né? Estudante de nutrição e estou aqui para falar sobre os três pilares de um bom emagrecimento e de uma boa hipertrofia, que nada mais é que alimentação, treino e sono. Alimentação equilibrada, treino com bom nível de tensão e sono de qualidade. Se você tem uma alimentação equilibrada, onde você tem os macronutrientes casados entre si, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e os micronutrientes, que são as vitaminas, sais minerais e água, combinados de uma forma estratégica, você já está meio caminho andado, tá? Outro pilar da estética é o treinamento, o nível de tensão. Se você tiver um nível de tensão muito bom no seu treino, você já vai gerar uma estética legal. E outra informação é o sono. Se o seu sono tiver um tempo de qualidade, com certeza você vai conseguir produzir os hormônios corretos e alcançar o seu objetivo, tá? Então eu tô aqui para mostrar para vocês como o sono interfere diretamente nessa busca. Vamos começar aqui então, entendendo por que a gente dorme. Nós dormimos por três motivos, né? Os principais motivos, né? Reparação física, né? Reparação tecidual, reparação mental e economia de energia. Nós vamos nos atentar nesses slides aqui, nesse PowerPoint, apenas a reparação física, apesar de todas estarem interligadas, tá? Bom, reparação física, vamos lá. Regulação do ritmo circadiano. Ritmo circadiano ou ciclo circadiano é um ritmo que o nosso corpo segue na hora de produzir alguns hormônios e as funções do nosso organismo. Então, tem horários que a gente tem uma pressão arterial mais alta, tem horários que a gente tem uma frequência um pouquinho mais alta, tem horários que a gente tem uma produção maior de cortisol, outros de GH. Então, o ritmo circadiano, ele é regulado durante o sono e é muito importante a gente obedecer, respeitar o ritmo do nosso corpo, tá? Por isso que é ideal você ter sempre o mesmo horário para treinar, você ter as suas alimentações elaborada de forma estratégica com os horários fixos, porque para o corpo respeitar esse ritmo circadiano, certo? E o controle metabólico, por quê? Quando a gente dorme, a gente tem inibição de alguma produção de alguns hormônios e estimulação de produção de outros hormônios. Se eu tenho durante o sono um sono bom, eu tenho produção de GH, eu estou anabolizando naquele momento, que eu estou fazendo reparação tecidual. E ao contrário, se o meu cortisol está muito alto, meu sono não tem qualidade, eu durmo pouco, eu estou catabolizando massa muscular. Então, o controle metabólico, ele também é feito durante o sono. E ajustes de produção hormonal. Tem hormônios que são produzidos durante o dia e tem hormônios que são produzidos durante a noite. Se você fica acordado, com certeza, ou não tem qualidade de sono, com certeza você vai comprometer a produção desses hormônios, porque ele precisa desse estado de repouso para o órgão trabalhar nessa produção, certo? Bom, aqui eu coloquei o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, né? Onde a gente tem a noite e o dia e algumas mudanças no nosso organismo, né? Então, temperatura corporal mais baixa durante o sono profundo, aí tem o fim da produção de melatonina. Durante a noite aqui a gente tem uma produção de GH, né? O pico de cortisol aqui por volta das 7 horas da manhã. Então, maior coordenação depois do meio-dia, eficiência cardíaca e força muscular entre o meio-dia e as 18 horas. Então, o nosso corpo, ele é um reloginho com algumas informações que precisam ser sintetizadas durante o nosso repouso, o nosso sono. Durante o nosso sono, ele equilibra todo esse ciclo aí, certo? Bom, a regulação do ciclo circadiano. O nosso corpo também apresenta ritmos biológicos endógenos, chamados de relógio biológico. Então, esse ciclo aí é nosso relógio biológico, permitindo que o organismo adapte, até antecipe as suas respostas frente aos estímulos externos. Então, é muito importante o sono para a gente regular esse ritmo circadiano aí, ou ciclo circadiano, tá? Hormônios produzidos durante o sono. Quando a gente dorme, a gente tem uma produção de melatonina, né, que é o hormônio, a gente chama ele de hormônio do sono, que melhora a qualidade do nosso sono.
GH-IGF-1, que é o hormônio importantíssimo para a reparação tecidual, né? Então, se você treina para hipertrofia muscular, durante o sono você faz a reparação desse tecido e depende da produção e liberação desse hormônio. Da leptina, que é um hormônio que inibe o nosso apetite. Então, se você está acordado, você fica com a leptina alta. Se você fica com a leptina alta, você sente fome durante a noite. E os hormônios tireoidianos, que são hormônios que atuam diretamente no nosso metabolismo, na velocidade do nosso metabolismo. Tá? A melatonina, ela é produzida pela glândula pineal nas primeiras horas de sono e regula o nosso sono. O que pode alterar a produção da melatonina? A alimentação, a idade, o estresse e o estilo de vida. Então, se a gente tiver um estresse muito alto, um estilo de vida mais sedentário, ou então uso de bebida alcoólica, vai fazer com que a produção da nossa melatonina fique comprometida. E aí a qualidade do nosso sono vai ficar ruim, tá? Bom, GH-IGF-1 é produzida pelas glândulas pituitárias, 75% durante o sono e 25% após os exercícios, né? É altamente anabólico. O GH, gente, é que recupera a nossa massa muscular durante o nosso sono. Ele é responsável pela síntese proteica. Então, se você não dorme com qualidade, se você não tem um sono bom, você está comprometendo a produção do GH, a reparação de tecido, a recuperação da pele. Então, você está comprometendo, sim, a sua estética, o seu emagrecimento, a sua hipertrofia muscular, tá? Leptina, produzida a maior parte pelas células de gordura, liberada durante o sono. Então, se você dorme, você libera a leptina, que dá a sensação de saciedade, que você não fica com fome durante o sono. E ao contrário, no sono ruim ou quando você fica acordada no período que você deveria estar dormindo, a leptina é liberada e você fica com apetite. Ela informa ao cérebro que os estoques de energia em forma de gordura estão adequados. Então, para você ter a liberação de leptina, você tem que estar dormindo. E quando você não está dormindo, você tem baixa de leptina e aí o que acontece? Você sente mais fome, tá? Porque ela não sinaliza para o seu cérebro que o estoque está cheio. Se ela não sinaliza, quer dizer que você pode comer mais. Bom, hormônio tireoidianos, pico de produção noturna e no início do sono. Controla o metabolismo de todas as células, interfere diretamente no metabolismo basal. Então, os hormônios tireoidianos é que dita a velocidade de síntese metabólica, né, do metabolismo do organismo. Então, se você não dorme, se você não tem sono de qualidade, você compromete, sim, a produção dos hormônios tireoidianos, que é T3 e T4, né? Ele tem outros horários que eles têm produção também, mas o pico de produção é à noite. Bom, sono versus grelina. A grelina é um hormônio da fome produzida pelo estômago e pelo pâncreas. Ele é liberado durante o dia, próximo às refeições, quando a gente está com o estômago vazio, em estado de jejum. Aí o que acontece? À noite você fica acordado, certo? Aí o que acontece? A sua retina recebe aquela luz, né? Ou você está no celular, ou você está na claridade, você está andando e manda uma informação para o cérebro. Então, o que ele faz? Ele aumenta a produção de grelina, porque é durante o dia que a gente sente fome. Então, você diminui a leptina, que avisa o cérebro que você não precisa comer, né? E aumenta a grelina, que avisa o cérebro que você precisa comer. Então, você fica com muita fome por conta dessas informações. Grelina fica alta e leptina fica baixa. Então, você começa a sentir muita fome. E aí vem aquela questão, né? Ah, eu tô fazendo tudo certinho e tô engordando. Você tá engordando por quê? Às vezes é porque não tá dormindo bem, ou tá dormindo pouco, ou seu sono não tem qualidade. Tá? Bom, o que é o estresse? Porque a gente falou lá que o estresse altera, sim, o nosso sono, o tempo do nosso sono, a qualidade do nosso sono. O que é o estresse? É uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressados, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir. Então, quando a gente está estressado, a gente aumenta o quê? Adrenalina, o coração dá uma aceleradinha, você fica mais ligada, a pupila dilata. Então, libera uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, noradrenalina e cortisol para preparar o corpo para a ação. E o cortisol, o que ele faz? Ele mobiliza a massa muscular. Ele vê que você não tem energia disponível e começa a utilizar músculo como fonte de energia.
dia. Então, quando você está com nível de estresse muito alto, você não consegue realmente dormir, porque você tem a liberação desses 3 hormônios que vão te deixar ligados, atentos, né? E algumas características é uma frequência cardíaca um pouquinho mais acelerada, as pupilas ficam dilatadas, né? E você tem realmente a ação do cortisol, que para a estética é um veneno, tá? Então vamos lá. Adrenalina e noradrenalina, sintetizada na medula adrenal, aumenta a frequência cardíaca, que eu falei, a gente fica com o coração um pouquinho mais acelerado. Durante a noite, a gente tem o quê? Desacelerar a nossa frequência cardíaca. Mas como você está estressado, você acaba ficando um pouquinho mais acelerado. Às vezes você nem percebe, mas a frequência cardíaca está mais alta, tá? Altera a pressão arterial. Maior excitabilidade do sistema nervoso central, mais pensante, você não consegue desligar do problema, né? E a noradrenalina é precursor da adrenalina, então elas têm uma relação muito parecida. Então a noradrenalina aparece primeiro e já faz todo o processo para que a adrenalina fique ativa durante esse período aí que você está estressado, está preocupado com alguma coisa, né? E acaba que você perde qualidade de sono ou até nem dorme, né? Bom, agora vamos falar do cortisol. O cortisol ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, pico nas primeiras horas da manhã. A gente tem o pico, que é importante, o cortisol ele é importante no nosso organismo, tá? Mas ele tem que ser liberado no tempo dele, respeitando o que a gente falou anteriormente, o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. Ele ajuda a controlar o nível de estresse. Então, se você está muito acelerado, ele começa a queimar massa muscular para começar a controlar esse nível de estresse seu, tá? Reduz os processos inflamatórios, contribui com o sistema imunológico, mantém os níveis de açúcar do sangue constante. Então, o que acontece? Quando o seu cortisol sobe, você tem todos esses ajustes aqui. Só que para fazer esses ajustes, o que a gente faz? Utiliza a massa muscular como fonte de energia. Então, se você produz o cortisol durante o seu sono, você perde a produção do GH, você compromete a produção do GH e compromete, então, além da síntese da recuperação tecidual, né, da síntese proteica, você provoca catabolismo proteico. Então, perder sono, ter má qualidade de sono por conta do nível de estresse, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensa, você não vai conseguir reparar, né, a musculatura que foi treinada durante o dia, que foi estressada durante o dia para gerar hipertrofia, e nem vai conseguir fazer a síntese e vai continuar gastando massa muscular. Ou seja, você vai deixar de fazer síntese proteica e vai gastar proteína como fonte de energia. Olha tanto que o sono é importante, tá? Bom, e aí como é que a gente fala? Por que tem a ver o emagrecimento nessa questão aí? Se você está catabolizando proteína e não está fazendo recuperação de massa muscular, recuperação de tecido, você não está construindo músculo. E o músculo, ele acelera, aumenta a nossa taxa de metabolismo basal. E fora isso, eu coloquei um gráfico aqui bem legal para vocês entenderem. Ó. Efeito da privação do sono. Inibe a secreção de leptina pelo tecido adiposo. Vocês lembram que a leptina, ela manda para o sistema nervoso central a informação assim, ó, tá tudo cheio aqui, não precisa mandar mais não, beleza? Aí você diminui a fome. Então, ela inibe a secreção. A leptina à noite, ela tinha alta, ela fica baixa. E estimula a secreção de grenina pelo estômago. A grenina é aquela que fala assim, opa, tá durante o dia, nós precisamos comer, nós precisamos de energia. Aí você começa a aumentar o seu apetite. Então, uma das coisas, aí você engorda, tá? Bom, quando você reduz a leptina circulante, aí ela manda a informação para o hipotálamo. As duas mandam a informação para o hipotálamo. Aí você começa a sentir mais fome e menos saciedade. Então, aumento da massa corporal, que é gordura. Ficou muito bem claro esse gráfico aqui, ó, ficou excelente para explicar essa informação. Então, muito cuidado com o tempo que você dorme, com a qualidade do seu sono e não fique sem dormir, tá? Vamos lá, mais um gráfico aqui bem legal, ó. O cansaço dá débito de sono, certo? Então, débito de sono gera cansaço e gera o quê? Oportunidade de se alimentar, nós falamos anteriormente. Então, o débito do sono gera as duas coisas, né? Uma fadiga, do lado de cá tá o cansaço, e uma oportunidade para se alimentar. No cansaço, você redução de atividade.
Você está cansada, você não vai treinar. Você está cansada, você não vai subir as escadas, você vai de elevador. Você está cansada, você tem que arrumar uma forma de diminuir o seu metabolismo. Você fica mais tempo sentada, você fica descrente, né? E aqui do outro lado, oportunidade para se alimentar. Aumenta a ingesta de alimento com alta densidade energética. Então, durante a noite, a gente costuma comer mais e a gente procura sempre alimentos mais densos, tá? Bom, aí vem o débito do sono. Concentração de leptina, a gente falou anteriormente, concentração de grelina e atrapalha os outros hormônios. Quais os outros hormônios que a gente falou? GH e cortisol. Eu diminuo a liberação de GH e aumento a liberação de cortisol. Aí o que acontece? Aumento da fome, seleção de alimentos, redução do gasto energético e obesidade. Então, aqui, tudo que eu tô falando aqui relacionado a sono. O sono é tão importante quanto uma boa alimentação, quanto um treino bem feito. Então, se você está preocupado em emagrecer ou ganhar massa muscular, ou os dois, preocupe com a qualidade do seu sono. Isso é muito importante, gente. Às vezes você está fazendo tudo certinho, mas não consegue ter uma resposta muito boa porque a qualidade do sono está muito ruim. Observa por que você está estressado, por que você não está conseguindo dormir. Vai na causa, resolve a causa do problema. Senão você não consegue melhorar a sua estética, você não consegue emagrecer, você não consegue hipertrofia muscular, tá? Bom, se você gostou desse conteúdo, eu tentei explicar da forma mais simples, mais clara, para que você tenha uma consciência que o sono é importante. Se você gostou, deixa um comentário aqui, sua opinião é importante demais para mim, tá? Compartilhe com um amigo que precisa escutar, que precisa ver esses slides, ver esse PowerPoint. E se inscreva no canal, que a gente está postando diariamente muito conteúdo legal, muito conteúdo de valor. E fiquem com Deus, beijo, beijo e até a próxima.